Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, verso de número 16 ao 34. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendia com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando, e o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro e a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram, outros disseram: a respeito disso te ouvimos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se apegaram a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Amém. Pode sentar, nós já oramos. Graças a Deus. Antes de começar a pregar, eu quero louvar a Deus pela vida dessa igreja, pastor Cleils, irmã Joana, conselho dessa igreja, os presbíteros, que Deus continue abençoando, parabenizar esse trabalho da Igreja Missionária Voto de Cristo, em Vilhena. São 13 anos que você está aqui, né? E Deus tem abençoado muitíssimo, e aqui é 3 anos, né? 3 anos. Que Deus continue abençoando essa congregação, o evangelho nesse bairro, que Deus alcance muitas pessoas aqui e que muitos ídolos sejam destronados aqui nesse bairro, em nome de Jesus. E também louvar a Deus pelas ovelhas da renovada, né? Que estão aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês, que atentamente ouviram a voz do pastor. Eu não avisei quem ia pregar hoje de manhã, né? Eu falei que era um pregador de fora. Mas uns já começaram a rir para mim, falaram assim: é o senhor mesmo, né? Eu falei: então, vamos lá, Deus dá graça para vocês me ouvirem. Que eu já preguei ontem à noite, vou pregar agora de manhã, vou pregar à noite. Que Deus ajude vocês, né? Mas amém, glórias a Deus por isso.
e quero compartilhar com vocês com esse cheiro de churrasco, que não vai ser tão fácil, mas aperte os cintos aí, vamos dar uma caminhada até meio-dia, se Deus quiser. Amém, irmãos? Amém. Nosso Deus. Glórias a Deus. Queridos, o pastor Cleilson me convidar, me deu esse tema, e então eu gastei até ontem à noite para fazer uma hermenêutica do tema, para depois eu conseguir desenvolver alguma coisa. Mas é um tema interessante nós pensarmos nos dias atuais, e não só interessante, necessário, algo que deve ser tratado, meditado e orado e perscrutado em nossos corações. Identificar os ídolos de nossa cultura e como a igreja deve proclamar contra eles. Nós temos a nossa cultura brasileira, que é um caldeirão, uma mistura danada, um caldeirão religioso, um caldeirão cultural de muitos costumes, interesses e pensamentos juntos. Eu achei interessante uma definição de cultura. Refere-se ao cultivo de hábitos, interesses, língua, vida artística de uma nação. História, símbolo, estrutura de poder, estruturas organizacionais, sistema de controle, rituais e rotinas. Isso define cultura. Tudo que se caracteriza uma realidade social de um povo ou uma nação, ou então de grupos no interior, numa sociedade. Valores, atitudes, crenças e costumes. Isso é cultura. Valores, atitude, crenças e costumes. No meio disso, dessa definição de cultura, olhar para o nosso país e ver que é tão misturado as nossos valores, atitudes, crenças e costumes, A nossa colonização ajudou um pouco isso. Quando você olha para a questão religiosa, então nem se fala, É uma mistura da cultura religiosa afro, da cultura espírita kardecista da França, do catolicismo português, mistura-se tudo isso e vai se formando ali, e do protestantismo europeu que chegou para nós, e mistura-se tudo isso e se forma aí a cultura brasileira, e a gente olha quão diversificada é a nossa cultura, certo? E quando paramos para observar o nosso tempo, não só no Brasil, mas no mundo, vivendo essas transformações que tem vivido, e olhar para como os valores que ainda se tinham, valores e princípios que mantinham famílias e sociedade, estão a cada dia entrando no esquecimento, e no meio religioso, então, nem se fala. Nós estamos vivendo essas terríveis transformações avassaladoras aí e opressoras do sistema em todas as áreas, inclusive no sistema religioso, sistema de culto. E aí eu fiquei parando para pensar, analisar dentro de tudo isso, essa nossa cultura, nesse nosso sistema, e começar a analisar dentro da nossa cultura evangélica, certo? Porque quando nós paramos para pensar sobre a questão da cultura no geral, não é tão difícil achar esses ídolos. Principalmente para nós cristãos, a gente olha para fora e começa a achar os ídolos, ídolos humanos, como Roberto Carlos, acabei de falar aqui, os ídolos do futebol, ídolos da inteligência, ídolos religiosos, Por exemplo, o Papa é um ídolo. E você começa a observar esses ídolos, os santos católicos são os ídolos. Então, quando a gente olha lá para fora, dentro dessa cultura, a gente começa a ver com facilidade os ídolos. Alguns nomes dentro dessas culturas religiosas, como o afro, como o próprio espiritismo, têm os seus ídolos. Tem as suas pessoas ali que encabeçam isso e são adoradas, pessoas que vivem ou que já faleceram. Então, a gente começa a observar e ver rapidamente isso.
Só que quando nós paramos para olhar para dentro da nossa cultura religiosa, nós, cristãos, a gente tem dificuldade de perceber os ídolos que permeiam o nosso coração. Por exemplo, o texto que nós lemos, ele está nos falando de um momento, Lucas está descrevendo de um momento de Paulo, da história da igreja, em que Paulo está evangelizando, plantando a igreja de Tessalônica, ele é expulso de lá, vem para Bereia, os tessalônicos vêm para perseguir Paulo ali em Bereia, eles mandam ele para diante. E ele para em Atenas. Atenas é a capital da Grécia. Mundo grego extremamente idólatra. Um panteão grego enorme, inúmeros deuses. E Paulo chega ali e vai ter uma atitude diante da idolatria. E ele observa toda aquela idolatria. E Lucas vai descrever Paulo lidando com aquilo, lidando com essa idolatria que havia no mundo grego, com relação à adoração aos deuses que eles já haviam colocado nos altares. E nós observamos isso e paramos para meditar e pensar aqui, e ao olhar para esse mundo grego, nós vemos inúmeros deuses que se refletem hoje na cultura que nós vivemos ao nosso redor. E quando a gente para pensar um pouco mais, a gente vai perceber que muitos desses deuses ainda estão dentro do coração de muitos crentes. Isso é assustador. Isso faz a gente tremer na base, porque às vezes se está no coração de alguns crentes, se está no centro do coração de alguns cristãos, é porque ele nem nasceu de novo ainda. E aí nós olhamos, é interessante que no panteão grego, pelo menos 12 nomes que são mais usados dos deuses gregos, né? Afrodite, Apolo, Artemis, Ares, Atena, Deméter, Dionísio, Hefesto, Hermes, Hera e Héstia. Sem contar os deuses, né? O Cronos, esses que são os maiores deuses do pensamento deles. E Paulo, conhecedor da cultura grega, conhecedor do pensamento grego, da filosofia grega e da filosofia também religiosa grega, ele para aqui nessa cidade. E é interessante, profundo a maneira que ele lida com isso. E aí quando eu observo o nome desses deuses e o que eles representavam ali, e começo a analisar para o nosso tempo, só mudaram-se de nomes. Porque quando deixou de existir o mundo grego, passou o mundo romano, e esses mesmos deuses só mudaram de nome. Júpiter, Netuno e assim por diante. Colocaram outros nomes, eram os mesmos deuses dentro de Roma. Aí Roma cristianiza-se, né? Ou agora o Império Romano é cristão. Em vez de deixar esses deuses, não, entra para dentro da igreja. E de uma outra forma começa a se adorar esses deuses e começa a ter deuses além do Deus da Bíblia dentro do cristianismo. E aí vem então o período de trevas da igreja, onde aqueles que rejeitaram isso, aqueles que rejeitaram essa união da igreja com o Estado romano, começam a sofrer duras perseguições, e por 1200 anos a igreja lutando contra esses deuses, lutando contra esses ídolos que estavam imbuídos ali, dizendo que era cristianismo. E depois nós vemos a reforma, lutando contra esses ídolos, e depois vem a Contra-Reforma, e depois vem as fraquezas do próprio cristianismo protestante, e aí estamos num tempo em que esses deuses, a deusa do amor, o deus da prosperidade, o deus do sexo, que era cultuado no mundo grego, mudou-se o nome no mundo romano, trouxe para dentro do catolicismo romano com nomes de outras pessoas, ou nome de aparição de Maria. Os protestantes replicaram isso, negaram isso, e agora nós, protestantes, que já não somos protestantes por nome mais, somos evangélicos, não protestamos mais, temos que parar para refletir e perceber que muitos desses deuses gregos, lá de trás, deuses assírios, lá do Antigo Testamento, às vezes passeiam dentro das igrejas protestantes hoje. Dinheiro, o ídolo chamado dinheiro, o ídolo chamado sexo, o ídolo chamado poder,
o ídolo chamado beleza, o ídolo chamado juventude, o ídolo chamado conhecimento, o ídolo chamado fama, o ídolo chamado eu. São todos os ídolos que não são antigos, que não são novos, desculpa, são antigos, mas estão passeando dentro da igreja cristã protestante. Porque quando você olha fora do protestantismo, é fácil você perceber. Mas reconhecer que isso às vezes permeia o coração dos crentes e caminha dentro das igrejas, e às vezes estão sentados em cima dos púlpitos, né, pastor Cleus? É difícil às vezes nós aceitarmos ou reconhecermos. E aí nós vamos caminhar aqui dentro desse texto, falando também, juntamente desses ídolos, mas falando da postura de Paulo com relação à idolatria. Embora essa idolatria seja ali aqueles altares que Paulo estava falando, esses deuses mais imagens de esculturas, mas que estavam envolvidos dentro do pensamento grego, da adoração deles, a gente vai estar aplicando ao nosso tempo. Pegar essa descrição de Lucas, de como Paulo lidou com a idolatria, lidou com os ídolos, a postura dele com os ídolos, como ele proclamou diante dos ídolos. Nós vamos pegar essa descrição e aplicar para nós, tirar lições de como nós devemos nos portar diante desses ídolos que temos hoje, caminhando dentro das igrejas, oprimindo muitos de nós. Muitos de nós, às vezes, cristãos salvos em Cristo, por falta de vigilância, acabamos, em alguns momentos, cultuando esses deuses e pecamos contra Deus. Queridos, pense comigo, analisem comigo isso. Quantos de nós temos cultuado esses ídolos? Às vezes nós repugnamos. Você ir num ambiente e está cheio de imagens lá. Nossa, pastor, eu senti arrepio quando eu fui lá. Aquela casa parecia que tinha demônio pendurado até nos pregos das paredes. Só que nós não sentimos arrepio quando somos avarentos. Nós não sentimos arrepio quando nós cultuamos a própria beleza. Não sentimos arrepio quando na televisão se passa o culto ao corpo. Como disse o irmão aqui no começo, a gente não sente arrepio nenhum, a gente acha legal, fica até querendo copiar a receita para ver se fica melhor. Mas não pode cuidar da saúde? Cuidar da saúde é uma coisa, cultuar o corpo é outra. Pastor, não pode ganhar dinheiro? Você deve ganhar dinheiro. Uma coisa é você ser um bom administrador, ter uma finança controlada. Outra coisa é você ser dominado e servir ao dinheiro. Pastor, eu não posso ter posição, assumir uma posição que tenha poder para dizer o que as pessoas devem fazer? Pode. Mas não servir ao poder. Mas você fazer o poder servir a você. Todos esses deuses têm dominado esse século. Têm dominado a vida de crentes, de pessoas que dizem professar a fé cristã. Pastor, sexo não pode ter? Claro, é bênção, é presente de Deus. Estamos com um grupo de estudo de casais lá na igreja e começamos a falar sobre sexo agora com os casais. É bênção, mas não como ele está nessa geração. Irmãos, cultuar a um ídolo não é só vir a um templo e se dobrar diante de uma imagem. Cultuar ao nosso Deus também não é só vir aqui, numa igreja, e cultuar a Deus Todo-Poderoso. Cultuar vai além de você fazer uma reunião e cantar, e falar aquele tempo para aquele Deus a quem você está cultuando. Não, cultuar é serviço. Cultuar é relacionar-se. É ter ali um relacionamento de, às vezes, domínio. Ser dominado por aquilo, isso é cultuar, isso é servir a outro Deus. E se nós pararmos para refletir nessa manhã, nós vamos começar a perceber, falar, pastor, eu preciso trabalhar isso na minha vida. Eu preciso identificar esse ídolo que está tomando o meu tempo.
de cultuar o meu Deus. Esse ídolo que está tomando até o meu dinheiro, que eu podia investir em outra pessoa, podia investir no meu crescimento espiritual, mas eu estou investindo em outra coisa, estou investindo no serviço a esse Deus. Amados, nós precisamos pensar. Jesus, ele deixou bem claro em Mateus capítulo 7, que não se pode servir a dois senhores. É impossível, por isso que é assustador. Se eu sirvo ao dinheiro, eu não conheço Jesus. Se o meu ídolo é o sexo, eu não conheço Jesus. Se o meu ídolo é a beleza, eu sou narcisista. Como é que eu vou servir a minha beleza? Pastor, então posso andar todo esgualepado? Não é isso também, irmão. Quer dar bonitinho, arrumadinho, né? Mas há pessoas que estão em torno disso. Pessoas que deixam faltar, às vezes, as coisas essenciais da vida para manter essa beleza, esse estereótipo mentiroso que não reflete o que está dentro. Tem pessoas que são lindas por fora, mas é bom que elas não abram as suas bocas, porque se abrir está horrível por dentro. Como já foi dito aqui. Esses são os ídolos que temos e alguns outros que nós precisamos identificar. O poder, o desejo pelo poder, de estar sobre os outros, de querer mandar, de querer ser líder a todo custo. Nós estamos em um tempo em que as pessoas não querem estar debaixo de liderança, mas querem todos liderar. Nós temos um movimento aí que se chama movimento de igreja, diz que é crente. As pessoas deixam as igrejas porque não querem se submeter a lideranças. Igrejas que não têm pastor. Mas o ídolo dessa igreja é justamente o poder. Eu não quero me submeter a um pastor, a um conselho, a uma liderança. Eu quero ir para uma outra igreja que não tem, porque isso não é bíblico. Eles chegam a dizer isso. Mas lá eles não percebem que o Deus deles é o poder que eles querem, de todos mandarem em si mesmos. Poder, eu quero ter poder sobre mim, eu mando em mim mesmo. Ninguém diz para mim o que tem que ser feito. As pessoas às vezes estão hipócritas com si mesmas, não quero liderança sobre mim, mas ela quer liderar os outros. Ela quer o poder, acha que tem o poder de se mandar e de uma certa forma influenciar os outros. A fama pela fama, outro ídolo de nossa época, faça qualquer coisa pela fama, para se aparecer, para estar nos holofotes. E eu estou falando isso, queridos, dentro do nosso contexto cristão, protestante, evangélico. E parece que quanto mais o cara é famoso, mais o povo gosta do famoso. Dão mais valor a isso. E almejam estar lá. Como é que é o hino lá que a mulher canta lá? Quando te vê na prova, não me ajuda. Quem me viu na prova não me ajudou. Quando eu me vê no palco, né, e você na plateia, bem feito e Até os hinos são para busca a fama. Parece que ser exaltado por Deus é estar nos holofotes, é estar nos grandes congressos, é ser ouvido por grandes públicos. Esse é um Deus chamado fama. Querer glória. O Deus chamado eu. Eu. Tudo tem que girar em torno do eu. É de mim. Se não fizer do jeito que eu quero, eu não gostei, eu vou para outra igreja. Se não for assim, não dá. No casamento, não, se a mulher não fizer que nem eu quero, se o homem não fizer que nem eu quero, não dá. Tudo, o eu está no centro. Queridos, é tão forte o Deus eu, né, no coração do ser humano, que é do pecado mesmo, que podemos colocar como um ídolo hoje, que nós temos pessoas fragilizadas, fracas emocionalmente, pessoas descapacitadas, às vezes, teoricamente, vão para uma empresa, mas elas estão tão acostumadas a satisfazer o seu eu, que elas não suportam ser repreendidas, não suportam ser chamadas à atenção e deixam seus empregos. Porque eu estou sendo criado para que o meu eu seja alimentado.
Pais, cuidado para você não alimentar esse ídolo dentro do coração do teu filho. Tem pais que fazem o mundo girar em torno do filho. Aí quando ele cresce, ou melhor, fica maior, porque crescer nunca cresce. Ele fica maior, vai para o mundo e o mundo não gira em torno dele. Ele entra em crise, porque ele quer alimentar o eu que está dentro dele. O eu, tudo tem que girar em torno de mim. Me respeita, respeite o meu eu, respeite quem eu sou, e assim por diante. Mas observem sobre essa questão: dinheiro, sexo, poder, beleza, juventude, coisa linda, né? Todo mundo quer continuar jovem a vida toda. É tanta cirurgia para tentar manter a pessoa jovem, né? A mídia coloca isso, como disse o irmão aqui. Eu fiquei até preocupado, o irmão, com pregar o que eu ia pregar. Falei, tá bom, irmão, não vou ter o que pregar. É uma correria para se manter jovem. Outro dia, nós estávamos vendo um programa, Andressa e eu, e apareceu uma mulher lá, aquela Glória Maria. Eu falei, mas meu Deus do céu, eu nem tinha nascido, essa mulher já tinha essa cara. Ela deve ter 70 anos só de televisão. Aí você olha para esse povo de televisão, está tudo puxado, aquela coisa toda, que ele tem 200 quilos de maquiagem no rosto, tá? E quando você vê aquele povo sem maquiagem, parece o Chuck. Aí os bobos olham para a televisão, olham para aquilo, não tem que manter jovem. Aí a busca e o culto pela beleza, de ficar belo a todo custo. E o padrão de beleza é os filhos do capeta, geralmente. O padrão de vestimenta são os filhos do diabo. E aí vem aquela busca, aquela agonia. Pessoas que gastam o salário inteiro para comprar uma calça. Não, pastor, porque vai deixar mais bonito, mais bonita. Gasta o dinheiro comprando uma coisa para embelezar, e daí vai para comprar a compra do mês, vai lá com o cartão para pagar no outro mês que vem. Irmãos, é uma burrice tão grande da nossa parte. É uma estupidez, mas em busca da beleza, de estar bem, de ser belo. Irmão, não tem ninguém feio, não, é falta de costume. Quando você olha, você assusta, depois você vai acostumando e fala, não é feio mais. Ai, meu Deus. Irmãos, esses são uns dos poucos ídolos que nós, em alguns momentos, temos cultuado. Viu? Homens, mulheres. Negócio de beleza não é só para as mulheres, não. Hoje tem uma classe de homens chamados metros sexuais, é isso, né? Coisa assim. Já aumentou, é mais de metro. Quilômetro. Os camaradas que querem ficar belo a todo custo, que daqui a pouco eles estão até efeminados. Mas se cuidar tanto, é tanta coisa que ele começa com a basezinha na unha e daqui a pouco está passando esmalte vermelho. É uma busca, não é só das mulheres. As mulheres já têm esse negócio de ficar bonita e tal, aquela coisa toda, se cuidar, é bom que se cuide, mas não vire escrava. O apóstolo Pedro diz o seguinte, olha, que os ornamentos da mulher não sejam os exteriores do frisado do cabelo. Não é esse o principal da mulher, embora deva ter. Pedro também está dizendo, não precisa nem pentear o cabelo mais, irmã. Não, pelo amor de Deus. Pedro está falando que não seja isso o teu foco. Mas hoje é o foco de muitas mulheres e de muitos homens. É o foco de muitas crentes e muitos crentes. É o foco. É me desgastar e gastar por aquilo e dentro não tem nada, não tem sabedoria, não tem entendimento. Aí aquela moça bonita vai para o casamento, se descuidar, ela queima até a água. Uma beleza maravilhosa. Aí quando o cara casa, entra em crise. Porque é só a casca. Não sei se alguns de vocês viram a reportagem do cara que casou com a mulher lá. Eu vi a foto da mulher pintada. Mulher bonita. Eu não sei como é que ele arrumou aquilo, como é que essa mulher conseguiu ficar maquiada tantos dias.
Teve um dos dias da lua de mel daquele, ele pegou a mulher desmaquiada, ele pediu o divórcio, ele processou a mulher. Processou a mulher, porque a mulher sem maquiagem era horrível. Imagine a visão desse rapaz. O que ele queria? Ele tá cultuando a beleza, é o que o mundo faz. Sabe nem quem que é, quem deixa de ser. Não se pesa mais caráter. É o que você parece ser e o que você parece ter que está valendo hoje. E isso é cultuado até pelos cristãos. E é contrário às Escrituras Sagradas. Nós precisamos parar, irmãos, e perceber que nós, às vezes, temos caído nessas esparrelas de Satanás. Às vezes as irmãs gastam tanto tempo se arrumando e chegam atrasadas no culto. É tanto dedo pichando e fedor de queimado. Aí chega no culto, não dá nem para cantar. Se cantar, trinca a maquiagem. Irmãos, prioridade. Que nem disse o irmão aqui agora cedo, tem... não vou lá na igreja hoje, no pastor Cruz, que tem que passar no barro, vai sujar meu carro, cara. Deixa quieto, deixa para outro dia. Deixa que não estiver seco. Tem homens que não vai maquiar. Homem não maqueia, né? Mas foi outra coisa. Homem não. Homem maquia o carro dele. Faz de tudo ali. Se for uma bicicleta, então, uma moto, aquela coisa toda. E tem cara que adora aquilo ali. Eu tenho trauma de fechar a porta de carro. Porque tinha um indivíduo que eu entrava no carro dele, e eu batia a porta, era uma briga, toda vez que batia a porta. Era Fusca, você não tem que bater porta forte, você não fecha. Pá! Você não tem geladeira em casa, você não fala, nunca entrei na geladeira para fechar ela por dentro. E aquela coisa, hoje quando eu vou fechar, eu fico até com trauma. Porque às vezes se brigava antes do culto, batia a boca, discutia dentro do carro, porque batia a porta do carro. E chegava às vezes na igreja e ia ceiar. Irmãos, os nossos ídolos, nós temos outros ídolos? Irmãos, quem é idólatra não é do reino dos céus. Nós podemos ter momentos, não estou falando de permissividade, estou falando de uma situação de tropeço. Você acabar num momento de bobeira, idolatrar um ídolo desse. Mas o salvo, ele não aceita isso no coração dele, falando, meu Deus, tem que mudar isso. Eu não posso valorizar mais as coisas do que as pessoas. Eu não posso dar valor àquilo que esse mundo dá e desvalorizar aquilo que é de Deus. Porque é isso que está acontecendo. O pensamento desses filósofos que Paulo cita aqui, que Lucas cita aqui, dos estoicos aqui, dos epicureus, permanece até hoje essa filosofia, principalmente dos epicureus que pregavam o prazer a qualquer custo. O negócio é sentir prazer, prazer e materialismo, é o que nós vivemos hoje. As pessoas querem sentir prazer ao ir à igreja. Tem que chegar lá e tem que ouvir uma mensagem prazerosa. Não, queridos. A gente vai sentir uma mensagem que vai sair com o lombo ardendo. Porque a palavra confronta a gente. A Bíblia não é livro de autoajuda, não. A Bíblia é um livro de ajuda do alto. E a ajuda do alto, tem hora, irmãos, que arranca a casca. Só que a gente quer receber o culto e não dar culto a Deus. E aqui estão isso, só estou introduzindo só para os irmãos a mensagem. Só para os irmãos entenderem um pouquinho. Talvez já ouviram ontem sobre isso. Porque é muito escrachado, só que a gente parece que está moribundo, que não está percebendo algumas coisas. A gente faz algumas coisas e nem sente mais peso na alma. Marido que maltrata a esposa que maltrata o marido porque quer que a coisa seja... Eu sou o centro. Eu preciso sentir prazer nisso, eu tenho que estar bem. O casamento tem que girar em torno de mim, eu preciso me sentir bem. Não é bem por aí, não.
Quando você vai ver o cristianismo, meu Deus do céu. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e vos matarem. Não precisa ganhar porrete, surra. Bem-aventurados, ficam felizes. Você vê que coisa doida com relação ao mundo, o cristianismo? Paulo já disse em Coríntios capítulo 2 que a mensagem do Evangelho é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Porque é o contrário dessa sociedade. A mensagem do Evangelho vem e rebenta com esses ídolos que a gente fica levantando em nossos corações. Fica se desgastando para ir atrás. Tem gente que consegue levantar 4 horas da manhã para ir para a academia, mas não consegue levantar 4 horas da manhã para ir para a oração. Ah, pastor, vai dizer que não pode ir para a academia. Pode. Desde que não seja o seu ídolo, não seja o centro, desde que não tome o tempo do teu Deus de fato, desde que você está indo para a academia, para a tua saúde, não é só para cultuar o Deus da beleza também. O que mais nós temos visto abrir hoje, todas as que abrem estão cheias. Academia. Paga por mês para se matar lá, puxando os pesos, e se arrebenta tudo lá. 4 horas da manhã, aí chega em casa, quase mata de comer, porque gastou energia. O que adiantou essa academia? Até a busca pelo negócio é errado. Aí o pastor fala, irmãos, vai ter oração, 7 horas da manhã. Ah, pastor, está muito madrugada, pastor. 7 horas da manhã? 6 horas, 5h30 da manhã, muito cedo, muito tarde, é muito madrugada, pastor. Irmãos, pelo amor de Deus, a gente tem que analisar e ver como a nossa postura. Se hoje alguém chegasse aqui e chamasse um de nós aqui e falou, olha, eu tenho um emprego ali, muito bom, é tranquilo, é sombra, ar-condicionado, você não vai estressar, só para você ficar em uma sala, atendendo o telefone, e o telefone é 5, 6, 7 telefones por dia, só para você dar informação, e o teu salário é 10 mil reais. Só que você precisa ir para o serviço 4 horas da manhã, você topa? Na hora. Agora vamos orar, irmãos, 4 horas da manhã. Pastor, está frio. Pastor, é o seguinte, no outro dia eu já tenho que ir para o serviço. Aí tem um monte de desculpa que a gente dá. Não temos tempo. Falava com a Andressa, essa semana nós conversávamos. Aí a gente fala, não tenho tempo. Aí de repente a gente arruma tempo para fazer uma faculdade. A gente arruma tempo para ir para a academia. A gente arruma tempo, não tem tempo, mas a gente arruma tempo. Que nós precisamos parar de observar que nós temos às vezes servido mais esses ídolos do que a Deus. Nos desgastamos mais para ganhar dinheiro do que para fazer algo para Deus. Coisa mais rara a gente cochilar no nosso serviço. Coisa mais rara é a gente faltar de serviço porque está frio, está chovendo. Duvido eu dou. Um dia, estava em Cacoal, frente do irmão Gonçalves, mas uma chuva, estava tão forte, estava tão forte o vento, que eu liguei para a Andressa, ela estava em casa. Falei, amor, a casa está coberta ainda? Está tudo bem aí? Está chovendo demais, irmãos. Era uma chuva grossa, vento. De repente chega um cara de bicicletinha. A roupa dele estava na sacolinha, ele estava molhadinho. Encostou a bicicletinha, cadeou e foi lá para trás para trocar o uniforme dele para entrar no serviço. Quando o crente não pode, deixa eu falar aqui, não veja aquele povo do tempo no jornal. Porque se o crente assistir que vai chover no final de semana, já não vai para o culto. Que incrível, irmãos. Às vezes o serviço é mais ídolo que o nosso Cristo. Escute uma coisa. Tem muitas pessoas que não estão querendo ser crente porque elas olham a gente servir a Deus. Você tem mais entusiasmo, mais alegria de fazer as coisas desse mundo do que de servir esse Deus que você prega. Você tem mais entusiasmo em fazer essas coisas aí que eu e você fazemos nesse mundo do que a Deus. A gente consegue arrumar tempo para esse mundo, mas não consegue arrumar tempo para Deus.
Aí as pessoas olham para nós, vai servir como esse Deus? Esse Deus não é muito bom não, porque esse povo não fica caçando um monte de coisa fora para tentar se alegrar. Nós vivemos esse tempo. Eu ouvi aquele pregador, acho que foi o Paul Walsh falando, ele fez um diagnóstico da igreja que ele me assustou. Ele falou, olha, talvez dos cristãos professos, uns 15% sejam salvos. Eu falei, Senhor, tem piedade. Porque a gente vê demais isso na igreja cristã, irmão. As pessoas professam Jesus, não, eu amo Jesus, E eu me lembrei da história daquele camarada, a igreja estava assim, igual estava hoje, lotada, e de repente chegou uns camburão do exército, encostou de uma vez na frente da igreja, de noite, os caras tudo armados, pá, entraram, os irmãos tudo ficou, não era aqui que tinha 3 portas, era só uma, o soldado já ficou lá, danou-se, veio o comandante e perguntou, quem é crente aqui? E engatilhou a arma. Quem não é crente pode ir saindo. Ficou uns 4 na igreja. Eu vou salvar o pastor também ficou. Tem uns que não fica não, mas ficou. E de repente, todo mundo saiu, não sou crente, crente velho da igreja. Não sou, não, tem um negócio para fazer em casa, todo mundo foi saindo. Ficou 4 crentes na igreja com os soldados. Aí o comandante pegou, colocou a arma, encostou na parede. Pode sentar, pessoal. Pastor, continua o culto, porque eu precisava ter um culto só com gente salva. Eu queria um culto só com crente de verdade. Irmãos, é assim, irmãos. Está aí os ídolos em volta da gente, às vezes permeando o nosso coração, a nossa consciência, e a gente está mentindo para nós mesmos que não temos, às vezes, idolatrado esses ídolos. E quando a gente cultua esses ídolos, fica difícil você sentir a presença de Deus. Fica difícil você sentir a presença do Espírito Santo na sua vida. E aí nós saímos e entramos nos cultos e nada acontece. Porque nós cultuamos muito mais esses ídolos do que o nosso Cristo. Eles têm muito mais espaço em nossa vida do que o nosso Cristo. Tem pessoas que cultuam tanto dinheiro que criam confusão e briga por causa de dízimo. São infiéis nos dízimos. Eles nem percebem a sua infidelidade. Não conseguem nem enxergar e perceber que a sua infidelidade é falta de amor ao reino de Deus, falta de gratidão, falta de compromisso com a comunidade. E segue adiante. Tem crente que dá vontade de você falar assim, para o conselho, vamos lá fazer uma cesta básica, porque é impossível, o irmão não entrega dízimo, está passando necessidade. Mas é tanto amor ao dinheiro. Eu dei o dinheiro, eu trabalho. Tem crente que ele trabalha tanto, ele tem dinheiro e não desfruta de nada. E ele nem percebe, estou falando de crente, estou falando de ímpio, não. Então, em nome de Jesus, queridos, identifique mais outros deuses que estão aí dentro, permeando o seu coração, outros ídolos. Tem uns que não tem problema com dinheiro, não tem problema com sexo, ou está com problema com falta dele, não tem problema com beleza, com a juventude, uma vez tem problema com os próprios filhos. Os filhos são os seus ídolos. A sua mãe é o seu ídolo, o seu pai é o seu ídolo. Tem mulheres que o marido dela é o ídolo dela, e vice-versa. Irmãos, não há espaço para adoração a outro ídolo se você serve a Jesus. Aí observando tudo isso, observando o contexto de Paulo, que ele chega lá e vê todo aquele monte de deuses e ídolos que o povo estava adorando, e fazendo aqui essa comparação com o nosso tempo, como já fiz, e agora voltando para o texto, a gente vai perceber alguns princípios que emanam do texto aqui, que vem para nós, de como lidarmos com os ídolos. A postura proclamadora da igreja com relação aos ídolos. A igreja só vai conseguir vencer os ídolos. A igreja só vai conseguir agradar mais a Deus. A igreja só vai, de fato, fazer aquilo que tem que ser feito, pregar o evangelho de forma correta,
quando a gente observar princípios como esses aqui da vida de Paulo. Primeira coisa, versículo 16. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face à idolatria. Capacidade de se indignar com a situação. Indignação. Para a gente vencer os ídolos, é necessário se indignar como Paulo se indignou. Como ele mesmo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Como fez Esdras, como fez Neemias na sua época, revoltaram-se, se indignaram com a situação que o povo estava vivendo. E aqui Paulo olhou e ficou indignado, ele ficou revoltado, ele não aceitou tanta idolatria assim. Ele se agoniou. Irmãos, isso tem sido um problema nosso. A iniquidade está tão presente, a iniquidade está tão no ar que está ao nosso redor, que às vezes a gente respira iniquidade e nem sente o peso mais. Aí não se indigna mais com o pecado, irmãos. Nós começamos a achar normal certas coisas. Tantas coisas que para Deus ainda continuam nojentas, para Deus ainda continuam reprováveis, e nós já estamos aprovando. Nós já estamos achando normal. E nem nos indignamos mais. E essa postura de Paulo nos traz esse princípio que é permeado em toda a Bíblia, essa capacidade de indignação, de reprovação, de postura. Essa semana vai ter um texto no boletim da nossa igreja lá, do Hernandes, sobre o silêncio dos justos e o barulho dos ímpios. Teve um cidadão que falou uma frase, foi Martin Luther King. Ele diz, olha, eu não me incomodo tanto com o barulho dos maus, mas com o silêncio dos bons. Porque a gente está vendo as coisas, a gente vê os pecados, não estou falando de ser ignorante, ser grosso, ser sem educação, não. É você se indignar com aquilo que está em volta de você. É aquela amiga que chega para você, está falando que está com a vida em pecado, mas você não quer perder a amizade com ela. Ai, que lindo, que legal. Não, tem que falar, minha filha, eu amo você, eu acho você uma pessoa muito bacana, mas isso aí a Bíblia reprova. Ou é o irmão crente, a irmã, não, a gente fica quietinho e não se indigna mais com nada. Indignação, irmão, sentimento de reprovação, revolta, de ver o que está acontecendo diante dos nossos olhos. Então é que eu fico com vergonha. Olha, a gente olha para o Brasil, está uma porcaria, desculpa a expressão. Está uma bagunça econômica, uma bagunça moral, uma bagunça política. Mas a nossa indignação não passa dessa fala. Porque se nós tivéssemos a indignação que Paulo teve, nós faríamos diferença. Como assim, pastor? A indignação de Paulo. A indignação de Paulo. Vou dar um tiro naquele relógio. Estou indignado com esse tempo. A indignação de Paulo faz Paulo sair do seu lugar e ir na sinagoga pregar, e ir na praça. Quem estivesse na praça, ele ia lá pregar, ele ia falar, está errado esse negócio. Eu estou com uma raiva, pastor, dos políticos, eu estou com uma raiva do Brasil. Mas a gente senta na frente da televisão e assiste os noticiários comendo pipoca. Estou com raiva. Toma Coca-Cola. Estou com raiva, estou com raiva. Mulher, faz um bife lá, porque estou com raiva demais. A gente não faz nada. Pastor, estou indignado com a frieza do culto, pastor. Estou indignado com a falta dos crentes na igreja. Está mesmo? Será que nós estamos? Indignação estéril. Neemias, quando ficou indignado, ele arrancou os cabelos dos peão lá. Deu uns burdoadas nos camaradas. Não estou falando que precisa fazer isso não, tá? Calma. Foi lá, calma, Wesley. Indignação externa não vale nada, é só barulho, só eco. Mas Paulo teve uma indignação que o levou a pregar o Evangelho. Irmãos, se nós queremos vencer os ídolos, o primeiro passo é se indignar contra isso, é não aceitar.
Não achar normal. Não ache normal essa busca incessante sua pelo dinheiro. Não ache normal essa confiança sua no seu trabalho. Não ache. Seu trabalho é a provisão, não é o provedor. O provedor teu se chama Jesus Cristo de Nazaré. Não ache normal essa busca sua por beleza, por um corpo do jeito que o mundo diz que tem que ser. Não ache normal essa busca para querer se manter novo toda a vida, tá com os cabelos brancos, cheio de experiência, mas quando vai conversar parece um menino de 15 anos. Vai conversar com aquela senhora que poderia estar dando experiência para outras moças, não pode falar nada porque está querendo ser menininha também. Não! Você já tem experiência de vida, você pode ajudar as outras mais novas. Eu tenho falado lá na igreja sobre isso, meu Deus do céu. Nós temos tantas pessoas com idade, com experiência, e não se pode contar com elas para transmitir um conhecimento, uma experiência e princípios bons aos mais novos. Porque querem cultuar o Deus da juventude. Então não ache isso normal na tua vida, se indigne. Procure manter sua saúde, sim, cuide-se sim da sua saúde, mas não vá ao extremo, ao ponto de você deixar de fazer algo para Deus por causa disso. Deixar de ver uma vida cristã sadia por causa dessas bobagens. Em nome de Jesus Cristo. Não ache normal só a busca do conhecimento, que é outro Deus desse século. Conhecer teoria, mas não conhecer. Conhecer as coisas da Bíblia, mas não conhecer o Deus da Bíblia. Nós temos novas filosofias, novas teologias, vai renovando, e um monte de conhecimento, mas conhecer Deus, quase nada. E se idolatra, às vezes, o conhecimento, e se torna um ídolo para nós, o próprio conhecimento. Se indigne contra isso. Se indigne contra aquilo que não presta, se indigne contra os ídolos. Faça como Paulo. E que essa indignação não seja em nós estéril. Que essa indignação leve você a fazer alguma coisa. Às vezes tem ídolos na sua casa, varão, que você ainda não derrubou lá o troninho dele. Você é o sacerdote da sua casa. Irmã, derruba esse trono desse ídolo dentro da tua casa. Não mantém ele lá, não adora ele lá não. Marido, não ajuda tua mulher a adorar os ídolos não. Esposa, não ajuda teu esposo a adorar esses ídolos não. Tem esposa que ajuda o homem a adorar o Deus dinheiro. Tem esposa que vai ajudar, às vezes, a perversão sexual do marido. Adorar o sexo. Sexo é bênção, é maravilha de Deus, mas dentro do projeto, dentro da maneira de Deus. E vice-versa. Porque não se busca a orientação de Deus. Se indigne contra o pecado, meu irmão, minha irmã. Nós somos ainda protestantes. Protestante protesta, se indigna, acha errado, fala contra aquilo, se posiciona. Nós vivemos em um mundo que tudo é relativo. Nós vivemos num mundo que levanta a bandeira do muro. Você tem que ficar em cima do muro. Não, tudo é relativo. O muro é de Satanás, irmãos. Nós temos que ter postura. Nós temos que saber o lugar que nós estamos caminhando e para onde nós estamos caminhando. Se indigne. Para que nós venhamos combater e proclamar contra os ídolos, nós precisamos ter indignação. Nós precisamos fixar a atenção. Os adoradores, quando você está proclamando o Evangelho, você deve fixar a atenção nos adoradores desse Deus, como Paulo fez. Os caras começaram a falar mal dele, começaram a dizer que era tagarela, ele fixou no povo, ele queria que o povo soubesse o Evangelho, ele queria que o povo conhecesse a palavra. O apóstolo Paulo, ele não fixou a postura dele naquilo que os outros diziam a respeito dele. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele veio de uma perseguição em Tessalônica, chegou aqui, ele podia ter chegado aqui e falar, rapaz, estou pegando um barco agora para Tessalônica, para Tarsis, vou largar a mão desse negócio. Não aguento mais não.
Fui lá pregar para aquelas misérias, que as misérias me expulsaram da cidade. Cheguei aqui em Bereia, estou sendo tratado bem, vem eles lá para cá para me expulsar. Ele chegou em Tessalônica, ele continuou revoltado contra o pecado, e lá os caras brincaram com a cara dele. Mas Paulo não fixava de maneira alguma o seu sentimento, o seu coração, naquilo que os ímpios falavam a respeito dele, no sentido da pregação do Evangelho. Aí é um tagarela, é mais um doido aí. Tem gente que para de fazer a obra de Deus, tem gente que para de pregar porque foi maltratado, não foi recebido bem na casa lá que ele foi pregar, que foi confrontado. Você quer vencer os ídolos, você tem que ter determinação. As coisas que estão em volta de você não podem parar você. As coisas que estão em volta de você tem que levantar você ainda mais. Tem que te levar para frente. Quantos crentes têm parado de testemunhar? Porque não, se eu falar, pastor, o cara vai ficar com raiva de mim. Vão ficar bravos comigo, vão falar que eu sou ultrapassado. Se você serve a Jesus, pregue contra os outros ídolos. Fale mesmo, declare a verdade de Deus. Fale que Jesus Cristo é o único que deve ser adorado. Nós precisamos, irmãos, deixar essa preocupação com o nosso eu. Esse hino, e não é uma preocupação irresponsável, tá? Então eu vou fazer o que eu quiser, pastor. Não, não é isso que eu estou dizendo. Dentro do contexto bíblico. Como a gente cantou, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Tem tanta gente deixando de servir a Deus porque está preocupado com o que o outro vai pensar. Servindo a Deus, pregando o Evangelho. Não, Paulo nem deu ouvido, chamaram de tagarela. Falaram que... E olha que Paulo tinha ouvido um monte de coisa, já um monte de bobagem. Mas ele continuava firme no propósito. A palavra de Deus não está algemada, ele disse aos filipenses. A coisa vai continuar, a gente vai continuar pregando, o Evangelho vai continuar sendo dito, os ídolos continuarão sendo confrontados. Se indigne, fixe nas pessoas, pregue o Evangelho. Não fique grudado ao que os outros vão falar de você quando você está pregando o Evangelho. Pregue de maneira correta, seja bíblico, que é outra coisa aqui, que o próprio texto mostra. Para vencer esses ídolos, é preciso pregar uma mensagem cristocêntrica. Paulo pregou sobre Cristo, Cristo ressuscitado. Ele falou de Deus, ele falou que o Deus é todo poderoso, que Deus enviou Jesus Cristo. O começo da palavra de Paulo foi Deus, e o final da palavra de Paulo foi Cristo. Não é uma mensagem minha, não é uma mensagem que eu acho, não, eu acho que é legal assim, não, é a mensagem do Evangelho, doa a quem doer, foi essa mensagem que Paulo pregou, e muitos tiraram um sarro dele, muitos ouviram e escarneceram dele, diz o verso 32, mas ele não estava nem ligando para isso, porque a mensagem que ele pregava, a vida que ele estava vivendo, era uma vida e uma mensagem cristocêntrica. Então você tem que não se preocupar com os outros falam quando você vive assim. Porque se você viver adorando outros ídolos, você tem que se preocupar assim. Mas quando você está vivendo em Cristo, pregando a mensagem de Cristo, falando do Deus Todo-Poderoso, expressando quem Deus é de fato, e vivendo isso, mostrando na sua vida, aí sim, meu irmão, não se preocupe se vão te chamar de tagarela, não se preocupe se vão tirar sarro de você. Pregue esse Evangelho, porque essa é a mensagem que deve ser pregada. Porque essa mensagem evangélica, essa mensagem de Deus como centro, Cristo sendo o centro, destrona todos os outros ídolos. Você nem precisa ficar falando dos ídolos. E é uma coisa interessante, Paulo não fica fixado nos ídolos aqui. Paulo não citou nenhum nome dos ídolos gregos. Paulo não falou de nenhum deles. Paulo só falou o seguinte, tem um altar ali ao Deus desconhecido. Eu vim pregar para vocês desse aqui. Ele não citou os outros deuses. Ele nem se preocupou muito com a cultura deles, não. Ele diz, olha, até teve um filósofo que falou isso para vocês. Mas Paulo vem e prega Cristo. Fala da mensagem da cruz. Ele traz uma mensagem para arrependimento. Ele fala que Deus é poderoso, supremo, criador de todas as coisas, que sustenta todas as coisas. Depois ele fala de um Deus que chama ao arrependimento. E depois ele fala de um Deus que vai trazer juízo sobre todos aqueles que não se arrependerem. Essa é a mensagem de Paulo. Essa é a mensagem que nós temos que levar. Essa mensagem destrona os ídolos. É essa mensagem que destrona os ídolos dos nossos corações, nas nossas casas. Cristo é o centro. Deus, só há um, Ele é o Todo-Poderoso, o resto é balela. Ele, que desenvolveu o projeto para salvar a humanidade, é Ele que em Cristo se revela, é só Ele, é a mensagem. E às vezes a gente quer levar uma palavrinha legal, bacana, para aquele amigo do trabalho,
que é só convidá-lo para vir na igreja. Não. Pregue o evangelho. Fale quem Deus é. Fale quem Deus realmente é. Fale o que Cristo representa. E fale do juízo. Nós vemos uma geração que só fala amor, 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 amor. Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor, queridos. Vai trazer juízo sobre todo o pecado, sobre tudo que está escondido. Vai trazer juízo. E as pessoas precisam saber que sem Cristo estão debaixo do juízo. Sem Cristo as pessoas estão debaixo do poder da mão de um Deus irado. Que essa mensagem é uma mensagem entorpecida, torcida. E as pessoas estão tendo uma perspectiva de Deus totalmente errada. E Paulo traz aqui, falando da grandeza de Deus, falando de Cristo e falando do juízo. Mas só que é o seguinte, se você se arrepender, fique tranquilo que Ele te dá salvação. Ele te ressuscita no último dia. Tinha um monte de outra coisa aqui, deixa quieto, já foi embora o tempo, tudo. É isso mesmo, né? Para me encerrar, irmãos, com os queridos. Interessante que Paulo prega. Isso serve para todos os pregadores, para nós pastores, presbíteros. Paulo prega. Primeiro os caras chamam ele de tagarela. Mas no momento certo ele abre a boca e fala de Deus. Depois que ele fala sobre ressurreição, ele fala do amor de Deus. Diz o texto aqui que alguns zombaram dele e se levantaram. Faz o seguinte, alguns disseram para... Alguns tiraram o sal, deixa esse cara para lá. Viraram as costas para Paulo enquanto ele falava. Outros disseram, Paulo, nós estamos saindo. Outro dia a gente pode ouvir você a respeito desse assunto. O texto diz que a essa altura Paulo se retirou do meio deles. Paulo não ficou fazendo toda aquela logística pentecostal nossa. Toda aquela logística imploradora. Venha, aceite Jesus. Parece que Jesus está aqui, sim. Está sozinho, moribundo, que precisa que você aceite Ele. Aquela logística toda. Paulo pregou. Não recebeu tapinha nas costas, não ficou ali para ser ovacionado pelo povo. Paulano. Paulo tinha consciência, queridos. Isso nós não vemos nesse texto, mas vemos em todas as outras cartas. Que a obra de Deus é feita pelo Espírito Santo. Você quer vencer os ídolos? Confie no Senhor, pregue a palavra. Nós que somos reformados, calvinistas, a gente acaba se freando na pregação da palavra. Está tudo eleito, mesmo sem nem pregar. Tem uns que se esfriam, tem uns que não pensam assim. Mas acaba se esfriando e não prega mais, não testifica mais, não proclama contra os ídolos. Não, está tudo determinado mesmo. Queridos, eu ouvi o Augusto Nicodemos falar, eu achei muito interessante. Ele disse assim, irmãos, é por causa que Deus predestinou algumas pessoas, escolheu algumas que eu prego. Porque se Deus tivesse escolhido, eu ia pregar para quê? Porque ninguém ia ser salvo mesmo. Então, porque alguns vão ser salvos, eu preciso proclamar o Evangelho. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pastor, mas eu não sei se meu parente é salvo, ele está vivo. Tá, pastor, então você não sabe mesmo. Deus é quem sabe. Deus pode salvar ele lá na frente ainda. Se ele está vivo, ainda há uma esperança de ele ser um eleito. E Deus se revelar para ele lá na frente. Mas prega o Evangelho, continue falando do Evangelho. Pastor, eu acho que ele não é eleito, não. Eu e você não temos essa autoridade de julgar sobre isso. Nós temos a responsabilidade de pregar o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto, o juízo, a glória, a salvação eterna, aleluia. Agora não fique preocupado se vai dar resultado ou não. Resultado é com Deus, não é comigo, não é contigo. Prega o Evangelho. Pastor, mas não converte nunca, problema, continua pregando. Já tem anos que eu prego, pastor, continua pregando, meu filho, continua proclamando contra os ídolos, continua ensinando, continua falando do amor de Deus no seu serviço, na faculdade, continua no seu bairro, continua. Há muitas pessoas que Deus quer ainda salvar, há muitas pessoas que Deus quer livrar dos ídolos, Deus quer usar você para isso. Então abra sua boca e proclame, e não fique preocupado ali, mas não gostou, não converteu, isso não é comigo, isso não é contigo. A produção do fruto pertence a Deus, é Ele quem dá o crescimento, nós temos que semear.
E era isso que Paulo fazia. Ele semeava. Fique de pé em nome de Jesus.